psicológica. Se eles crescem ouvindo o pai xingando a mãe, eles vão replicar a informação. Exatamente, eles replicam a conduta e muitos, é engraçado que muitos que presenciaram essa conduta, até contra a mãe. Muitos replicam a conduta e muitos se afastam do modelo padrão, que é o modelo de casamento, o modelo de relacionamento, não querendo se relacionar com ninguém por entender que um homem, ao se relacionar com uma mulher, necessariamente precisa agir assim. Então, se um homem precisa agir assim e eu sou contra essa conduta, então eu não me relaciono. Vejam como isso é perverso, sim, até para aqueles que não querem replicar, sim, triste, esse comportamento violento. Inconscientemente. Boa tarde, Cláudia e Fabiana. O que é o ciclo da violência? Como ele começa? Pergunta também anônima. Excelente pergunta, que nós acabamos não falando. Quando nós falamos que existe um ciclo da violência, é que este agressor, existe um momento de tensão que culmina em uma violência, em uma prática, em uma conduta violenta, mas a conduta violenta, via de regra, é seguida de uma fase de namoro. Ele bate na mulher. Vamos pegar o caso mais extremo. Ele bate na mulher. Ele pratica violência física. No dia seguinte, ele traz flores, ele traz um agrado e fala que ele vai mudar. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais isso. Você entendeu errado, eu estava desequilibrado. Foi a bebida, foi o Corinthians que perdeu, foi isso, foi aquilo, foi o desemprego, foi a inflação, foi a bolsa que caiu. Não foi porque eu não te respeito, porque eu sou agressivo. Foi por um fator externo. Aceite aqui o meu presente, meu pedido de desculpas, o meu carinho, o meu afeto. Essa fase de namoro, né, que vem após a violência, ela dura um tiquinho. Porque depois dela haverá um outro momento de tensão que levará a outro episódio de violência, que será seguido de um outro pedido de desculpas. Então esse ciclo da violência acaba confundindo a vítima. Em especial, a vítima que ama aquele agressor, que vê naquele agressor a sua figura de proteção, de afeto, seu companheiro, aquilo que já falamos. Identificar. Exatamente. Minha gente, vamos prestar atenção aí e ouvir as dicas da advogada Fabiana. Linda tarde, meu abraço afetuoso a todos vocês. Agradecemos a presença da doutora Fabiana Alves, Auxileia Vieira, Alexandre Vieira da Vila Nova. Muito obrigada pela participação. Gostaria de parabenizar, o programa está maravilhoso. Daniele Kuller Gomes, muito obrigada, do Parque São João também. Boa tarde, Cláudia e todos os envolvidos, convidada Fabiana. Nossa, parece que faz tempo que vejo o seu programa. Estava com saudades. Muito obrigada. Obrigada. Fabiana, o que é a violência patrimonial? Que a gente prometeu falar sobre ela e não podemos deixar de mencionar. Claro. Que é muito importante. A violência... E pouco conhecida, hein? Pouco conhecida porque a Lei Maria da Penha geralmente é associada à violência física, como falamos, e porque, de novo, a violência patrimonial é uma daquelas espécies de violência normalizadas. Ela pode ser desde um ato de controle do seu patrimônio, dos seus rendimentos, dos seus pertences. Então, aquele marido que controla o cartão de crédito da esposa que trabalha, inclusive, aquele que recebe o salário dela, né? Ela recebe o salário, ela recebe ali os seus rendimentos, entrega na mão do marido para que ele administre. Isso acontece muito, Cláudia. Conheço um caso aqui, não vou dar nomes, claro, mas era de alguém próximo à família, em que ele tinha acesso às contas bancárias dela e gerenciava a aposentadoria dela. Ela não sabia a senha do cartão do banco. Ela nunca havia feito um saque ou mesmo uma compra que fosse usando a sua aposentadoria. E ele... Ai, Cláudia, não faça essa cara. Como a Cláudia é má, gente. Ele estava ali só gerenciando, ajudando. Por que ela não sabe administrar? Ela não sabe colocar uma senha numa maquininha de cartão de crédito. Essa mulher sequer poderia ir à farmácia. Quando sozinha. Sozinha. Ela precisava ir... Ela não saía de casa sozinha. Para nada. Para nada. Inclusive para cursos de culinária no meio da tarde. O marido
e, até onde eu saiba, vai junto e senta na porta do estabelecimento. Porque é tão perigoso, ela precisa de cuidado. Opa! E o cartão de crédito dela e o cartão bancário também precisam desse mesmo cuidado e desse zelo por parte dele. Mas também pode ser, Cláudia, um outro aspecto perverso da violência patrimonial, é quando esse companheiro destrói os seus bens. Aquela mulher que, a duras penas, conseguiu o seu kit para ser manicure, conseguiu o seu kit para exercer determinada tarefa, uma dentista, uma manicure, uma advogada que tem os seus livros, seus computadores. Certa vez eu atendi uma mulher com muitos rendimentos da área financeira. E pense num casal muito bem estabelecido de vida. Em uma crise de ciúmes, ele entrou no escritório dela e destruiu computadores, impressoras. Inclusive, ela falava para mim, Fabiana, meu computador, onde eu faço todas as operações, é um computador. Era um computador avançadíssimo, que custava mais de 20 mil reais com tudo que tinha dentro, com todos os aplicativos, e ele destruiu. Isso também é um ato de violência patrimonial. Então, vejam, pode ser tanto o controle daquilo que você tem, como a destruição daquilo que você tem. E um aspecto muito perverso da violência patrimonial ocorre principalmente quando você decide sair dessa relação, que é ocultação de bens para partilha, que é muito comum, ou então tentar a todo custo fazer com que aquela ação de partilha dure. Sabe Duracell? Dura. Por quê? Se arrasta pela vida toda. Porque geralmente esse homem, ele acaba sendo aquele que está na administração desses bens. Então ele sai do relacionamento com acesso às contas bancárias, aos investimentos, às propriedades, aos aluguéis, quando existem aluguéis, imóveis locados. E a mulher não tem acesso a isso. Tem mulheres que sequer sabem, Cláudia, quais bens constituem o seu patrimônio com aquele marido. E na ação de partilha, ele vai colocando tanta dificuldade e essa mulher não recebe nada. Ele acaba estrangulando, esse é o termo que eu utilizo nas minhas petições, ele estrangula financeiramente aquela mulher, até que essa mulher não tenha forças, porque ela não tem dinheiro algum para continuar lutando pelos seus direitos e acaba fazendo um acordo no qual ela abre mão de praticamente todo o patrimônio. Essa é uma outra faceta muito cruel da violência patrimonial. E a gente tem um depoimento sobre isso, sobre a violência patrimonial. Assistam. Dessa mulher que sai de um relacionamento. Eu me divorciei após 30 anos de casamento. E na experiência de um divórcio, a autonomia financeira da mulher é de extrema relevância para a manutenção da vida dessa mulher que sai de um relacionamento. Eu me divorciei após 30 anos de casamento. E esse apoio, né, de um divórcio onde eu recebi, né, essa oportunidade de ter a manutenção da minha vida financeira com autonomia, me deu a chance de seguir a minha vida com a certeza de que seria possível continuar, seguir, ter um novo começo. Fantástico esse depoimento, muito obrigada por ter enviado para nós, Fabiana, muito emocionante mesmo. Quando eu assisti, eu achei muito emocionante essa mulher ter ido e conquistado o que ela queria. Eu me lembro, Cláudia, de quando eu atendi essa cliente pela primeira vez, foi uma reunião de 3 horas, e havia tanta coisa que ela precisava colocar para fora, e sim, havia uma situação de violência patrimonial por aquele homem que controlava todo o patrimônio, que controlava todo o dinheiro, que havia vendido determinados imóveis para a compra de um outro imóvel muito maior, com o qual ela não tinha concordado muito bem, mas ela também não pôde se colocar no relacionamento. E uma das questões que nós trabalhamos muito no divórcio dela foi como ela sairia deste relacionamento com autonomia, podendo gerir a sua vida, podendo recomeçar, como ela disse, podendo seguir. E isso eu entendo como
essencial para todos nós que trabalhamos com mulheres em situação de violência, ou para todos nós que trabalhamos com esses desfechos de relacionamentos abusivos, sejamos psicólogos, juízes, assistentes sociais, advogados, promotores de justiça, nós precisamos entender e reconhecer que essa mulher só terá um recomeço minimamente adequado se ela também estiver com os seus direitos patrimoniais resguardados. Porque o que ocorre é que toda vez que a mulher corre atrás desses direitos, ai, veja que interesseira. Ou então as manchetes de jornal. Vamos prestar mais atenção. É um convite que eu faço a você, telespectadora que está em casa, ao que a gente vê na internet, ao que lemos no jornal. Maria se divorcia de João e leva metade de seu patrimônio. Não, Maria, vamos reler juridicamente falando. Maria se divorcia de João e leva a sua meação, a metade do patrimônio do casal que lhe pertencia, que lhe era de direito. Então vejam como até mesmo a imprensa, a sociedade, ela levou o carro dele. Não, meus caros, se ela levou o carro, é porque na partilha o carro foi atribuído a ela. Porque ela tinha um direito patrimonial que foi reconhecido, né? E aí precisamos entender qual era o regime de bens do casal. A grande parte dos brasileiros se casa pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que é adquirido na constância do casamento, com exceção de doações ou heranças, vai ter que ser dividido. Ah, mas ela não trabalhou. Opa. Ela não teve um trabalho remunerado fora de casa. Porque a maioria dos lares brasileiros, a mulher, ela foi a executora de um trabalho de cuidado invisível, não remunerado e que não conta com a CLT, né? Não temos folga, nem férias. Nem feriado, nem nada. Não. Fabiana, queria te pedir para finalizar, dando uma dica, uma luz para aquelas mulheres que hoje se veem no relacionamento abusivo. E se encontraram nessa entrevista, o que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Se você se viu em uma situação abusiva, primeiro de tudo, se possível for, planeje-se, organize-se. As pessoas, Cláudia, estão muito preocupadas em organizar casamentos. Passam 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2, organizando casamento. Enormes. Né? Casamentos enormes, com vários profissionais, com tempo, cuidando dos detalhes. E quando elas vão finalizar esse relacionamento, elas o fazem com muita pressa, sem paciência, afoitas, querendo resolver tudo para ontem. A minha recomendação é, se possível for, se a situação de violência não lhe colocar em risco, não colocar a sua integridade física, a sua vida em risco, por óbvio, organize-se colhendo informações patrimoniais. O que você tem com o seu marido, com o seu companheiro? Quais são os seus direitos sobre esse patrimônio? Você tem direito a alimentos? Consulte um profissional do direito, um advogado ou a defensoria pública da sua cidade, porque em muitos casos a mulher não tem como pagar um advogado particular, mas existe um órgão chamado Defensoria Pública que atende gratuitamente uma grande parcela da população aqui do nosso estado. Procure, se você tiver essa possibilidade também, um profissional da saúde mental. Um psicólogo, um psicanalista. Quando o relacionamento é abusivo, eu lamento informá-las, minhas queridas, mas terminar essa relação não é exatamente tão fácil, Cláudia. E o abuso e a violência não acabam no momento que você sai de casa, ou que você consegue uma medida protetiva, ou que você tira esse marido ou esse companheiro do lar conjugal. Em grande medida, esse abusador, esse homem violento, vai utilizar de todos os recursos que ele puder, seja patrimônio, sejam os filhos, para lhe atingir. E aí você precisará, lembra do gaslighting? Ele vai tentar colocar você como a louca, a desequilibrada, a recalcada que não aceita o divórcio. Você precisará ali, estar equilibrada. E somente um profissional da psicologia, um psicanalista vai poder lhe ajudar.
né? Cada um no seu quadrado. O advogado fazendo a parte jurídica, a defensoria pública também, os psicólogos fazendo essa parte de auxílio, cuidado emocional e psicológico, e procure a sua rede de apoio. Podem ser amigas, primas, irmãs, família. É muito importante que você se sinta minimamente amparada neste momento que pode ser que seja bastante turbulento. Normalmente é. Fabiana, vou te pedir ajuda aqui, que o nosso tempo está acabando, para sortear o brinco de ponto de luz da Elisa Miller, semijoias. Maria Carolina. Maria Carolina, você ganhou o brinco da Elisa, meus parabéns. Você tem 15 dias para retirar na loja que fica no Shopping Panorâmico, aqui pertinho. E agora, uma cartela de ovos da Leve Ovos. Elizabeth da Cruz. Elizabeth, parabéns. Você também tem 15 dias para retirar a sua cartela de ovos na Leve Ovos, que fica pertinho daqui, também na Avenida Mateus Conejeiro. Antes da gente encerrar, literalmente, Fabiana, eu queria saber quem ou qual é a sua inspiração. Eu não esperava por essa pergunta. Nós estamos no mês de maio. Eu perdi minha mãe recentemente, no mês de setembro do ano passado. E eu gostaria de dizer que ela foi a minha grande inspiração como mulher, como alguém que sempre me motivou a ser independente financeiramente. E quem me deu muito apoio era a minha rede de apoio, com certeza. Pelo menos a pessoa mais importante da minha rede de apoio com relação aos meus filhos, com relação a esse processo de divórcio pelo qual, minhas caras, eu também passei. Então, assim, mais do que saber teoricamente, eu sei na prática. Então, você que está passando por essa situação, procure a sua rede de apoio, porque a minha mãe foi a minha inspiração e foi a minha. E acho que ela sabe o quanto ela foi importante em um momento tão difícil da minha vida. E a sua frase de cabeceira, qual é? Tem alguma? Frase de cabeceira? Eu gosto muito das frases da Simone de Beauvoir. E tem uma que coloca muito a nossa questão como mulher no mundo, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E nesse tornar-se mulher, que é algo que nos é ensinado, eu gostaria muito, Cláudia, que nós pudéssemos nos tornar mulheres independentes, que querem estar com alguém, se quiserem também, mas que fiquem com alguém somente por querer, por perceber naquela relação algo que agrega. Acho que o dia que isso acontecer, vai ser um cenário de muito mais equilíbrio e muito mais saudável para todas nós. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Fabiana. Muito prazer. E a você, o meu muito obrigada também pela audiência, pela participação, pelas perguntas. Obrigada de coração. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo carinhoso e até lá.